próximo domingo, que é o 17º domingo após Pentecostes, né? É Lucas 15, 1 a 10. Vamos pegar o Evangelho do dia. O texto é bastante conhecido. É um texto que no capítulo 15 traz 3 parábolas, e esses textos muito conhecidos são um desafio para quem prega, porque a tendência é a gente imaginar que todo mundo já sabe tudo sobre eles, né? Então vale a pena cavocar fundo no texto. O nosso objetivo aqui maior é a revisão do grego, da gramática, mas no final também eventualmente queremos dar algumas dicas sobre a pregação sobre o texto. Então vamos lá. Lucas 15, 1. Esande auto engitsontes pantes hoi telonai, kai hoi amartoloi, acuen autu. Aqui nós temos uma construção com um verbo finito, esan é o verbo eni no imperfeito, terceira pessoa do plural, junto com um particípio, engitsontes. Engitsontes, o verbo engitso, é o verbo aproximar-se, estar próximo. Então, estavam aproximando-se. Engitsontes é um nominativo plural masculino do particípio presente ativo de engitso. Estavam aproximando-se auto, junto a ele, ou a ele, pantes hoi telonai, todos os cobradores de impostos, kai hoi amartoloi, e os pecadores, acuen autu. Acuen é um infinitivo presente ativo. Quando nós não temos nada com o infinitivo, nenhuma preposição, por exemplo, a ideia que ele dá normalmente é de finalidade. E aqui, enfaticamente, o texto diz isso, que estavam aproximando-se a ele, ou seja, de Jesus, os cobradores de impostos e os pecadores, com a finalidade de ouvi-lo. Então, eles estavam ali especificamente para ouvir a palavra de Cristo. Versículo 2, kai diegongitson hoi te farisaioi kai hoi grammateis legontes hoti hutos amartolus prosdechetai kai sinestiei autois. Diegongitson é o verbo. Esse não é um verbo muito comum, na verdade ele aparece apenas aqui e em mais um trecho em Lucas 19:7, e significa reclamar, resmungar, murmurar em voz alta. Diegongitson é um imperfeito, terceira pessoa do plural, imperfeito indicativo ativo, diagongitso. Então, e reclamavam os fariseus e os escribas. Aqui vocês têm, antes de farisaioi, a partícula te, e logo depois de farisaio, kai. Quando tem o te e o kai, normalmente a tradução é tanto quanto. Quando você tem dois elementos que são colocados de forma paralela. Então, e reclamavam, murmuravam, tanto os fariseus como os escribas, legontes, dizendo, hoti. A partícula hoti, que é uma conjunção, ela normalmente, usada após um verbo de falar, normalmente lego, pode ser traduzida simplesmente como 2 pontos. Ou seja, é a introdução de um discurso direto. Aqui nós vamos ter a palavra de Jesus mesmo, né? Então, dá para traduzir simplesmente o hoti por 2 pontos. Então, eles estavam dizendo, 2 pontos, hutos hamartolus prosdechetai. Prosdechetai é o verbo prosdechomai, receber, pode ser no sentido de acolher, né? Então, terceira pessoa do singular aqui, prosdechomai. Este recebe hamartolus, recebe pecadores, kai sinestiei autois, e come junto com eles. Aqui eu queria chamar a atenção para o verbo sinestio. Ele é um verbo usado em diversas outras partes do Novo Testamento, e em algumas delas de maneira crítica. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai na casa do Cornélio, depois na volta lá em Jerusalém, o pessoal que era ligado ainda à circuncisão questiona o Pedro e diz, você comeu junto com gentios, né? Jesus, quando vai na casa do Zaqueu, o pessoal diz, pô, esse cara está aí comendo junto com um pecador, tá? Junto com um pecador, né?
Lá em Gálatas se diz que o Pedro, antes da vinda do pessoal de Jerusalém, ele comia junto com gentios, né? Então, esse comer junto, é interessante que em Lucas, tanto no Evangelho como em Atos, não é apenas sentar à mesa junto com alguém e comer, uma coisa que talvez para nós ocidentais é muito normal, né? Faz parte do dia a dia, eu não me importo quem é que está do meu lado, lá no restaurante, ou sei lá onde, né? Para comer. Para o judeu, sentar-se à mesa com alguém é estabelecer uma comunhão, ou ter essa comunhão já estabelecida. Eu sento com alguém à mesa porque eu reconheço que há uma comunhão com ele. E Lucas acentua muito esse sentar-se de Jesus à mesa com pecadores. Quer dizer, Jesus está ali estabelecendo uma comunhão com pecadores. Quem são esses pecadores? O texto lá no versículo 1 diz: aqueles que vieram para ouvi-lo. Ou seja, pecadores a gente vai dizer são todos. No entanto, aqui o que ele está dizendo é: esses pecadores procuravam Jesus, sabendo que ele é o Messias, o Salvador, para ouvi-lo. E Jesus faz questão de recebê-los e comer com eles. E isso aí os fariseus e os escribas denunciaram. A gente até poderia brincar dizendo o que para eles foi um xingão, né? Eles estavam xingando Jesus de uma certa maneira, para Jesus seria um elogio. Ele diria: é verdade, é isso mesmo, esse é meu trabalho, né? Eu estou sentando junto com pecadores porque eu vim para salvá-los, né? Versículo 3: Eipende pros autus ten parabolen tauten legon. E disse, eipen é o auriço segundo, terceira pessoa do singular, do lego, e disse pros autus, para eles, ten parabolen tauten, esta parábola legon. Dizendo, e aí você tem lá o sinal de 2 pontos, logo depois do legon, né? Então aqui novamente vem um discurso direto. Versículo 4: Tis anthropos ex himon echon hekaton probata kai apolesas ex auton hen u kataleipei ta ene nekonta enea enteremo kai poreuetai epito apololos heos heure auto. Notem que termina aqui com um ponto e vírgula. Nós sabemos no grego é um ponto de interrogação. Essa aqui é uma pergunta, né? É uma pergunta retórica que Jesus faz, né? Então essa parábola, essa história começa com uma pergunta: Tis anthropos, quem é o homem ex himon dentre vocês? Echon é o particípio presente ativo, nominativo singular masculino de echo. Qual é o homem dentre vocês que, tendo hecaton probata, 100 ovelhas, cai apolesas. Apolesas é um nominativo singular masculino, particípio auristo, ativo do verbo apólime, que aqui se traduz por perder. Perder uma ovelha que se perdeu, que se desgarrou, né? Então, quem é o homem dentre vocês que, tendo 100 ovelhas e tendo perdido hex auton, hen, dentre elas uma, o cataleipei, cataleipo é o verbo deixar, e não deixa ta enene conta enea, as 99, enteremo, no deserto, cai poreu etai, verbo poreu omai, ir, né? E vai epi to apololos, para a perdida. A preposição epi com acusativo, um dos sentidos dela é ir atrás de alguém, ir após, né? Então não vai após a perdida, to apololos. Isso aqui é um acusativo singular neutro, né? Novamente do verbo apólime, né? Um particípio. O perdido ou a perdida, reos até heure auto. Heure, aqui nós temos um auristo segundo subjuntivo do verbo heurisco, né? Até encontrar lá. O detalhe que eu queria chamar a atenção aqui, antes do verbo heurisco, do encontrar lá, você tem aquela partícula reos, né? Que se traduz normalmente por até. O interessante é que essa partícula reos ela é usada no Novo Testamento de 2 formas. Uma é meramente temporal. Então, eu vou até este momento, quando eu quero dar a ideia de um intervalo de tempo, né? Qual é o meu limite, até que ponto eu vou, ou distância, eu vou até ali. Mas a partícula reos também é usada num sentido, algo do tipo assim, que alguém vai enfrentar isso aí até a morte.
Não no sentido tanto de falar da distância para onde ele vai, mas com que intensidade ele vai fazer alguma coisa. Né? Então, nesse sentido aqui, ele vai atrás da ovelha perdida com tudo que ele pode, até que encontre. Né? Quer dizer, nada vai abalá-lo nessa sua caminhada, ele vai buscar essa ovelha. Versículo 5. Kai heuron epititesin epitus homus autu hairon. Euron, aqui novamente o verbo eurisco, né, um nominativo singular masculino, particípio, e tendo achado, epititesin. Epititesin é o verbo epititemi, colocar, é uma terceira pessoa do singular, presente, indicativo, ativo, coloca epitus homus autu, coloca sobre os ombros dele. Um detalhe curioso, essa palavra ombros, homus, ela é muito rara no Novo Testamento. Ela aparece só aqui em Mateus 23:4. E lá, curiosamente, é uma crítica que Jesus faz aos líderes judeus, fariseus, escribas, que diz lá que eles colocam um pesado fardo sobre os ombros do povo. É interessante isso, né? Os fariseus colocavam fardos do legalismo sobre o ombro das pessoas. Jesus está ensinando uma parábola em que ele carrega nos ombros o perdido. Notem aqui o contraste muito interessante. Né? Então ele bota nos ombros dele hairon. Aqui você tem o verbo hairo, alegrar-se, né? Nominativo plural masculino, participio presente ativo, alegrando-se. Né? Participio presente da ideia de algo contínuo. Né? Ele se alegra muito com aquilo que aconteceu. Aliás, um detalhe de carregar no ombro, né? É sempre importante lembrar que essa figura de Jesus, para nós, ela sempre é pintada de uma maneira assim muito bonita, muito singela, né? O pastor carregando a ovelha no ombro, né? Coisa tão bonita, até as figurinhas que aparecem, está o pastor sorrindo, a ovelhinha sorrindo também, mas não dá para a gente esquecer que a ovelha, naquela época, o criador de ovelhas era considerado impuro. Carregar uma ovelha torna a pessoa impura. A ovelha é pesada. E a ovelha cheira mal. Então, nesse ato do pastor botar a ovelha no ombro e carregá-la, nós vemos um ato de sacrifício, um ato de humilhação e, portanto, um ato de profunda misericórdia. Né? Que talvez nas figuras que a gente vê por aí não transparece tanto, né? Mas, de fato, ele pegar a ovelha e colocar nos ombros é humilhar-se. Né? Talvez aqui a gente possa ver, então, uma figura daquilo que Jesus teve que fazer para buscar as ovelhas perdidas. Né? Versículo 6. Kai elton eiston oikon sin kalei tus filus kai tus geitonas legon autois sin charetemoi hoti euron to probaton mu to apololos. Kai elton e vindo, erchomai, aqui é um particípio auristo ativo, né, do erchomai, e tendo vindo, eiston oikon, para a casa, sinkalei, sinkaleo literalmente chamar com. Né? Ele é traduzido normalmente no Novo Testamento por reunir. Então, ele chamou para uma reunião, quem? Os filos e os geitonas. Geiton é vizinho, filos é amigos, né? Os amigos, os vizinhos, dizendo, legon autores, dizendo para eles, 2 pontos, sincharete moi. Sincharete, sinchairo, é um auristo segundo imperativo. O auristo imperativo muitas vezes dá a ideia de algo urgente, algo para agora. É algo do tipo assim, ele chega para os vizinhos, amigos, e diz, vamos se alegrar agora. Né? Quer dizer, é um momento de grande alegria. Se alegrem junto comigo, sincharete, alegrem-se comigo. Hoti, por quê? Heuron, eu encontrei, auristo aqui do verbo eurisco, né? Eu encontrei to probaton mu, a minha ovelha, to apololos, a perdida, a minha ovelha perdida. Então, encontrar a ovelha perdida dá alegria para ele, deu trabalho, né? Ele teve que carregá-la nos ombros, mas ele convoca os amigos dele, faz uma festa e diz, agora se alegrem comigo porque aconteceu uma coisa muito boa. 7. Lego rimin, agora Jesus então, encerrando a parábola, faz a aplicação da parábola. Lego rimin hoti, novamente o hoti, 2 pontos, né? Digo-lhes, 2 pontos. Hutos, desta forma, hará ento urano estai. Literalmente é alegria no céu será.
Aqui provavelmente o emi a gente deveria traduzir como haverá. Né? Haverá alegria no céu. Epi reni hamartolô, por um pecador, metanounti. Metanounti é o verbo metanoeo. Metanoel, daí vem metanoia. Metanoia, mudança de mente, literalmente, traduzido como arrependimento. Então, metanoel é arrepender-se. Aqui nós temos um dativo singular masculino do particípio presente ativo de metanoel, que se arrepende. Epi eneneconta enea dikaios. Aquela partículazinha normalmente é traduzida por ou, mas em alguns textos ela é usada como uma partícula comparativa, que a gente poderia traduzir como mais do que. Tá? E é o caso aqui. Então, eu lhes digo que assim alegria haverá no céu por um pecador que se arrepende, mais do que epi enene contra enea dikaios, 99 justos. Hoitines, aqui tem aquele pronome relativo hostis, hetis, hoti, os quais, né, tantos quantos, o chreian echusin metanoias. Chreia é necessidade, echusin, terceira plural do verbo echo, presente indicativo, não tem necessidade de arrependimento. É claro que isso aqui chama atenção em princípio, né? Quem é que é um justo que não tem necessidade de arrependimento? Né? Talvez em parte Jesus até está usando um pouquinho de ironia aqui, porque os fariseus e escribas que o criticaram se achavam justos. Né? E nesse sentido, como ele disse uma outra vez, o cego, vocês não são cegos, né? Lá em João 10 ele vai dizer para o pessoal, depois de curar o cego, vocês não são cegos, afinal, né? Usando uma certa ironia. Mas positivamente a gente pode dizer assim, ele está olhando para aquele pecador que precisa urgentemente de arrependimento. Né? E esse ele dá toda a atenção neste momento aqui. Né? Isso não quer dizer que outras pessoas não tenham que se arrepender. Aí vem uma segunda parábola, versículo 8. Hetis gine drachmas echiusa deca ean apolese drachmen mian uchi haptei lichnon kai saroi tenoikian kai zetei epimelos reos hu heure. Ou qual a mulher, tendo 10 dracmas, 10 moedas, né, se perder, apolese é o auristo subjuntivo do verbo apolimi, se perder uma moeda, não, haptei, verbo varrer, né, haptei é o verbo acender, ligar uma lâmpada, uma vela, enfim, né, não liga, não acende, né, uma luz, lichnon, cai saroi, sarol é o verbo limpar, né, varrer, pode ser, né, e varre ou limpa a casa, tenoikian, kaitzete, e procura epimelos. Epimelos é um advérbio, ele é usado somente aqui, neste lugar, né? Mas o verbo epimeléu é usado mais. Né? Epimeléu é cuidar de algo, é ter zelo por algo. Epimelos é cuidadosamente, zelosamente, ou seja, com todo empenho. Né? Então não é assim que essa mulher vai ligar uma luz e vai varrer a casa e vai procurar cuidadosamente reos hu heure, até que encontre. Novamente aqui o reos, com aquele sentido de intensidade. Né? Um detalhezinho só que eu não comentei antes, o verbo apolimi é usado várias vezes no texto aqui, né? 2 vezes pelo menos lá na primeira parábola e aqui também. E apolimi tem um sentido, normalmente ele pode ser traduzido por destruir. E ele inclusive é usado em alguns textos no sentido de condenação. Isso é interessante. Por exemplo, lá em João 3,16, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ele pereça é apolimi. Lá em Mateus, quando ele diz que não devem temer quem pode matar o corpo e não a alma, mas devem temer aquele que pode fazer perecer no inferno corpo e alma. Perecer. Então esse perecer ele tem um sentido muito forte. Né? O perdido aqui tem a ver com condenado, digamos assim. Né? Então, se perdeu, aqui no caso, pessoas perdidas. Né? Versículo 9. Kai reurusa sincalei tas filas kai geitonas legusa. E, tendo achado, reurusa, novamente o eurisco, né? Um verbo que aparece bastante também, tendo encontrado,
convoca, sincaléu, novamente, o verbo, as amigas e vizinhas, dizendo, legosa, 2 pontos, sincharetemoi, se alegrem comigo, hoti euron ten drachmen en apólesa, porque eu encontrei a dracma, a moeda que eu havia perdido, que eu perdi. Versículo 10, Rutos, aplicação de Jesus, lego remin. Desta forma eu lhes digo, ginetai chará enopion ton angelon tuteu. Acontecerá alegria diante dos anjos de Deus, ou seja, nos céus. Haverá alegria no céu. Lá na primeira parábola ele falou, etourano, no céu. E aqui ele está dizendo, diante dos anjos de Deus. Uma outra forma de falar do céu. Epirene amartolô metanounti, por um pecador que se arrepende. Então o tema do texto aqui claramente é a busca do perdido, né? Logo depois vem a parábola do filho, chamado filho pródigo, né? Talvez o melhor nome seria a parábola do filho perdido. E acho que um dos desafios lidando com o texto, especialmente para quem prega sobre ele, é responder a seguinte pergunta. Se nós pensamos em aplicação, ela é relativamente simples, né? O próprio Jesus dá a aplicação das parábolas, né? Ele veio conversar com pecadores e cobradores de impostos, enfim, pessoas que chamavam atenção pelo seu pecado, porque ele vem para buscá-los, porque eles estão perdidos, né? E perdidos no sentido de condenados. Ele vem buscar aquele que está perdido e condenado, né? Essa é a missão dele, esse é o grande trabalho dele. A obra toda dele é salvar condenados, salvar pecadores, né? E ali no ministério terreno dele, ele vai especificamente em busca dos que estão perdidos. Mas, falando em aplicação, uma pergunta que eu acho que também tem que ser respondida é a seguinte: onde é que nós nos colocamos aqui? Nós temos 3 personagens, ou tipo de personagem aqui no texto. Nós temos aquele que perdeu algo, né? Perdeu a ovelha, perdeu a moeda, que naturalmente representa Deus, o próprio Jesus, né? Nós temos o perdido, né? A ovelha perdida, a moeda perdida, que representa o que? Pecadores que precisam urgentemente de arrependimento. E nós temos também aqueles que deram origem às parábolas, que são os escribas e fariseus, né? E a pergunta que a gente talvez deveria responder é: a quem nós iremos comparar, a nós próprios e os nossos ouvintes que nós estamos pregando, né? Eu acho que dificilmente a gente vai querer compará-los com os fariseus e escribas, né? Se bem que, quem sabe, né, a pregação da lei é esta, né? Quando a gente não enxerga o amor de Deus por toda a humanidade, né? Não percebe o amor de Cristo que se estende a todos. Bom, isso é lei. Mas eu tenho a impressão que nós normalmente aplicamos esse texto nos colocando no lugar de Jesus. Posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que a gente normalmente faz isso. E na aplicação a gente vai dizer algo do tipo: vamos nós buscar os perdidos. O que me parece não é ilegítimo. Acho que é possível, né? Tranquilamente. Assim como Jesus veio buscar o perdido, ele coloca a sua igreja agora no mundo, né? Para com o Evangelho buscar o perdido também, né? Pregar o Evangelho, batizar, ensinar e trazer as pessoas à comunhão com Cristo. Tranquilo. Mas eu acho que nós não devemos esquecer que vale a pena a gente se colocar no lugar da ovelha e da moeda perdida também, né? E dos pecadores. E lembrar sempre de novo: Jesus veio por mim, Jesus veio por nós. Ele veio para nos buscar e sacrificou-se para isso. Ele investiu tudo o que ele tinha para nos trazer para junto de si e haver alegria no céu por nossa causa. E isso é Evangelho. É o Evangelho mais doce, né? Saber que Jesus carregou essa ovelha mal cheirosa e pesada nos ombros, né? Se humilhou para que nós pudéssemos estar de volta ao rebanho, né? E estar um dia com o rebanho celeste. Acho que é isso.